Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui aos nossos estudos. Como eu havia falado para vocês, hoje a gente começa uma matéria nova, né? Acho que talvez a última matéria, nesse módulo 4, módulo de licitações da Lei 14.133 de 2021, no curso Direito Administrativo com o Dudu. Lembrando que você pode comprar, pode ter adquirido somente esse módulo, não tem problema nenhum. Prazerzaço em ter você aqui, ou ter comprado o curso inteiro. Também é um prazer ter você aqui. Legal? Vamos começar? Procedimentos. Pessoal, dentro do tema licitação, ou seja, dentro dessa lei aqui, 14.133 de 2021, nós temos vários procedimentos. Só para te lembrar, procedimento aqui, você vai ver que dentro dele tem um conjunto de atos administrativos. O que eu já falei para você, certamente, no decorrer desse módulo, eu já expliquei para você que todas as vezes que nós falarmos em procedimento administrativo, nós estamos falando de um grupo, um conjunto de atos administrativos. Bom? Então vamos lá. O procedimento comum, que é o que mais cai em concurso público, é o procedimento que se aplica ao pregão e à concorrência. Tá? Esse aqui a gente vai ver uma a uma das etapas, ou seja, um a um dos atos administrativos que compõem esse procedimento. Depois tem o procedimento especial, que é o procedimento do diálogo competitivo, que você já viu comigo. Quando nós fomos estudar a modalidade de diálogo competitivo, eu te expliquei o procedimento, lembra? Uma fase de diálogo e outra fase competitiva, onde a administração recebe a proposta competitiva, onde a administração recebe as propostas para poder viabilizar a solução que foi arrumada nos diálogos. Qualquer coisa é só você voltar no vídeo e ir lá no bloco do diálogo competitivo. Bom? Tá bom. Depois eu tenho o procedimento próprio. O procedimento próprio é o procedimento do concurso e do leilão. Não tem tanta pertinência em concurso. Por isso a gente não vai aprofundar, tá bom? É só você saber o conceito e para que serve, o leilão, o concurso e o leilão, que já está valendo. Tá? Depois a gente tem os procedimentos auxiliares, o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preço e o registro cadastral. Nós vamos ver um a um desses aqui, tá? Por quê? Tem caído muito nas provas. Depois, nós vamos ver o procedimento ou processo de contratação direta. Ou seja, o que a administração pública tem que fazer em sede procedimental para ter licitação inexigível, dispensada e dispensável. Nós acabamos de ver esse tema ainda há pouco, legal? E eu quero saber o que a administração pública tem que fazer para chegar, ou seja, para formalizar uma licitação inexigível por falta de competição, uma licitação dispensada quando a lei manda não licitar e uma licitação dispensável quando a licitação se torna uma opção, se torna discricionária para a administração pública. Legal? Perfeito. Feito isso, a gente vai começar agora, esclarecido isso, tudo isso daqui, a gente vai começar agora com o procedimento comum. Tá? Depois a gente vai ver os procedimentos auxiliares e depois o procedimento de contratação direta. Foi? Vamos começar?
Procedimento comum. Eu estava pensando aqui, eu não vou ficar preocupado em botar tudo isso aqui num bloco só, tá? Provavelmente a gente vai ver 2, 3 blocos para poder ficar bem organizado. Não tem por que a gente ficar querendo aglutinar tudo num bloco só para depois dar problema. Bom, vamos? 1. Procedimento comum. Pessoal, o que é o procedimento comum? Procedimento comum é um procedimento que tem 7 fases. E esse procedimento comum de 7 fases, ele é usado no pregão e na concorrência. Então, tanto no pregão quanto na concorrência, nós usamos o procedimento comum que tem 7 fases. Olha aqui, ó. Na primeira fase eu tenho a fase preparatória, né, que corresponde ao planejamento. Na segunda fase eu tenho a fase da divulgação do edital, onde a licitação se torna pública, né? Na terceira fase, né, eu tenho a apresentação, ou seja, os licitantes vão entregar e a administração vai receber, né, a apresentação das propostas e dos lances. Lembrando que lance, em regra, é no caso de leilão, perfeito? E nós não vamos estudar o procedimento do leilão, a gente vai estudar o procedimento, né, do pregão e da concorrência, que é o procedimento comum. O leilão tem procedimento próprio, tá? Que não tem tanta pertinência em concurso. Depois, a fase de julgamento. Depois, a fase de habilitação. Julgamento é julgar as propostas. Habilitar é habilitar documento. Nós vamos ver já, tá? Depois, a fase recursal, onde a administração pública abre, né, os recursos para as pessoas, para os licitantes reclamarem, né? Se algum licitante estiver insatisfeito com alguma coisa, é aqui a hora dele reclamar, já que essa fase recursal ela é única agora, tá? Encerrada a fase recursal, a gente tem, né, uma fase intermediária, né, que é chamada de fase de encerramento. Nessa fase de encerramento, infelizmente, a licitação pode ser revogada ou anulada. Se a licitação for revogada ou anulada, você vai ver comigo daqui a pouquinho, ela vai ser extinta. Professor, qual é o problema triste de uma licitação ser extinta? Querido, vai ter que começar tudo do zero. Legal? Vai ter que começar tudo do zero, gastar dinheiro público de novo. Ou a gente pode ver se tem como, né, sanar os vícios, ou seja, a licitação tem alguns vícios pontuais e esses vícios podem ser sanados. E uma vez que não tenha nada para sanar ou que os vícios tenham sido sanados, que a gente espera, né, urgentemente, né, é que essa licitação ela seja adjudicada. Que uma vez que ocorra a adjudicação, né, e, né, aconteça a fase final, que é a fase da homologação, a gente pode falar que a licitação chegou ao fim e está tudo ok. Pronto. Acabou a licitação. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar agora a ver uma a uma dessas fases. Legal? Sem atropelamento. Estava pensando aqui agora, não tem por que correr. Né? Nós levamos aí já, né, um módulo de licitação que mais parece um curso de licitação. Tudo bem detalhado, já está aí em 16 blocos. Então não tem por que ocorrer. Tá? Eu sempre falo isso porque, né, como diria a minha avó, a pressa é inimiga da perfeição. Vamos devagar. Deu 2, deu mais 3, deu mais 2, deu mais 4 blocos, não tem problema, né? A edição está aí para isso. Vamos lá? Vamos começar com a primeira fase, que é a fase preparatória. Legal? Primeira fase, que é a fase preparatória. A fase preparatória, né, do processo de licitação, né, é a fase que corresponde ao planejamento. Sempre quando eu vou dar aula em tempo real, seja presencial ou ao vivo, os alunos perguntam, professor, o que é uma fase preparatória? A fase preparatória é o planejamento. É como se fosse você na sua casa,
fazendo aquela lista para ir ao mercado, né? Eu sei, hein? O quanto é ruim ir ao mercado sem essa lista. O quanto é ruim ir ao mercado sem planejamento. Cara, é igualzinho, não tem nada de diferente com a administração pública. A administração pública, quando ela abre a licitação com a fase preparatória, o que ela está fazendo é nada mais, nada menos do que o planejamento. Bom, tá bom. Aí, pessoal, ó, esse planejamento, essa fase preparatória, que é sinônimo de planejamento para a gente aqui, deve compatibilizar-se, ou seja, deve estar compatível com o plano de contratação anual e com as leis orçamentárias. Isso é meio óbvio, né, gente? Por que tem que estar de acordo com o plano de contratação anual? Cara, isso aqui é como se fosse na sua casa a despensa. E aí, quando você vai fazer o planejamento para ir ao supermercado, teoricamente, você não vai comprar o que você já tem. Esse plano de contratações anual é como se a administração pública estivesse organizando. Como se a administração fosse uma grande casa que ela estivesse organizando. Organizando o quê, professor? O que comprar, quando comprar, estabelecendo efetivamente um plano anual de contratações. E óbvio que esse plano anual de contratações, ou seja, essa fase de planejamento, a fase preparatória, tem que estar compatível com as leis orçamentárias. Por quê? Porque é daqui que vai sair o dinheiro, querido. Não adianta nada eu fazer uma fase preparatória linda, mas uma fase preparatória que não está de acordo com as leis orçamentárias. Por quê? Porque não vai ter dinheiro para pagar. É igual eu posso fazer aqui na minha casa uma lista linda, né? Botar caviar, botar salmão, botar presunto parma, enfim. E o dinheiro para pagar? É igualzinho à administração. Ou seja, essa fase preparatória, essa fase de planejamento, ela tem que estar de acordo com o plano de contratação anual para comprar o que efetivamente precisa. É o que nós chamamos de contratação de compra racional, pensar para gastar, e obviamente tem que estar de acordo com as leis orçamentárias. Por quê? Porque é daqui que vai sair o dinheiro para pagar. Legal? Hoje é quase que impossível, pode acontecer, mas é quase que impossível, a gente ter uma licitação, essa licitação gerar um contrato e esse contrato não ter dinheiro para pagar. Por quê? Porque hoje a fase preparatória da licitação, ela se preocupa em saber da onde vai sair o dinheiro para pagar. Em outros momentos, em outros tempos, isso era muito comum, né? A empresa trabalhava e não recebia. Com essa nova lei fica quase impossível, tá? Quase impossível porque o gestor pode mentir, falar que tem o dinheiro e não tem, tá? Deve abordar, ou seja, nessa fase preparatória que corresponde ao planejamento, a administração pública deve abordar o quê? Considerações técnicas, mercadológicas e de gestão. Considerações técnicas, basicamente, para saber o que vai comprar. Então, a administração pública quer comprar remédio. Ela tem que analisar se esse remédio se mostrou eficaz para combater a doença que ele diz que vai combater. A administração não pode comprar um remédio placebo, um remédio que não tem efeito nenhum. Considerações mercadológicas, que basicamente é saber o comportamento do mercado, em especial para saber se a administração pública está pagando o preço de mercado, ou não está pagando a mais ou a menos, e depois o fornecedor não vai entregar. E de gestão, aí a administração mesmo, que possam interferir na contratação. Tá bom? E aí, pessoal, eu recomendo que vocês leiam do artigo 18 ao 25. E a gente complementa, para poder efeito de prova, aquelas questões secas, sobre a fase preparatória. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Tá bom. Aqui, ó. E aí começamos tornando a licitação pública, Começa aqui a fase de publicação do edital. A publicação do edital,
é a fase em que o processo de licitação se torna público, né? Ou seja, é aqui que a... Epa, vem caneta. É aqui que a sociedade e os licitantes vão tomar conhecimento, por exemplo, que a administração pública quer comprar cadeiras e mesas escolares. É aqui que tanto a sociedade quanto as empresas licitantes vão tomar conhecimento que a administração pública deseja comprar cadeiras e mesas para as escolas públicas, por exemplo, do município, né? O edital estabelece as normas da licitação, você já viu isso comigo? Isso aqui é o que nós chamamos, né, de uma vertente do princípio, né, da legalidade, e que, de forma específica, representa o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Já estudou isso comigo? Está lá no tópico dos princípios. Princípio da legalidade, aquele que diz que a administração e seus agentes só podem agir quando autorizado em lei, né? Ou seja, quando existe uma norma, né, lei em sentido amplo. E o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é aquele que diz que se o edital estabelece as normas da licitação, né, o edital não pode ser contrariado por ninguém, nem pela administração e nem pelas empresas licitantes. Bom, tá bom. Nós recomendamos a leitura do artigo 25 ao 27, ou seja, 25, 26 e 27, tá bom? Para você pegar aquela parte, né, mais decoreba do tópico do edital, tá? Preste atenção, ó. E aí, ó, na forma do artigo 164, né, o edital ele pode ser impugnado, né? Quando é que o edital pode ser impugnado? Calma, vamos devagar, ó. Primeiro, o edital pode ser impugnado, deixa eu trocar de cor aqui para te chamar a atenção. O edital pode ser impugnado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode, né, impugnar o edital. Ou seja, licitante ou não licitante, perfeito? Aqui, ó, qualquer pessoa, licitante ou não. Professor, o que é licitante? Já te expliquei isso, né? Licitante é aquela empresa, aquela pessoa que participa da licitação. Então, quando a lei diz, no artigo 64 diz, que qualquer pessoa pode impugnar o edital, é qualquer pessoa mesmo, licitante ou não. Perfeito? O motivo, agora vem, qual é o motivo? Irregularidade na aplicação desta lei, ou seja, qual a lei? A nova lei de licitação, a lei 14.133 de 2021, ela está sendo aplicada de forma irregular, né? Ou seja, ela manda fazer uma coisa, né? O edital está fazendo outra. Esse edital vai ser impugnado. E depois, para solicitar esclarecimentos. Ou seja, né, a gente, né, imagine eu e você, nós temos suspeitas que um edital de licitação está errado. A gente impugna esse edital e pede esclarecimentos. Uma vez que esses esclarecimentos se confirmem, a gente pode efetivamente impugnar o edital ou a gente pode entrar, por exemplo, propor, por exemplo, uma ação popular para poder, né, ver esse edital, essa licitação ser extinta. Tá bom? Então a gente pode pedir esclarecimentos, né, sobre os termos, né, devendo protocolar o pedido. Qual é o prazo para as pessoas impugnarem o edital? Deixa eu mudar de cor, ó. Devendo protocolar o pedido em até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. Ou seja, antes da data da abertura do certame, né, eu e você, qualquer pessoa do povo, legal, a gente tem a possibilidade, né, de impugnar para efetivamente apontar irregularidade ou impugnar para pedir esclarecimento. Então, repetindo, qualquer pessoa pode impugnar o edital no prazo de até 3 dias antes da abertura do certame. E por que eu e você, qualquer pessoa do povo, pode impugnar o edital?
a gente pode impugnar o edital por 2 motivos. 1, para apontar irregularidades. E 2, para poder pedir esclarecimentos, já que a gente tem dúvidas se esse edital é bom. Se esse edital está respeitando a lei, por exemplo. Legal? Aqui, ó. A resposta à impugnação, ou seja, né, a resposta da administração pública à minha e à sua impugnação, ou ao pedido de esclarecimento, que a gente já vai chegar nele, será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de 3 dias úteis. Ou seja, tanto ao pedido, né, de impugnação quanto ao pedido de esclarecimento, né, estará lá no site, né, no sítio eletrônico, a resposta dele no prazo de 3 dias úteis, né, limitado, né, ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. É o prazo que a administração pública tem para responder. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco em separado, pode ficar tranquilo, tanto a impugnação quanto ao pedido de esclarecimento. Mas só para você saber que esse edital pode ser impugnado ou gerar dele pedido de esclarecimento. Legal? Vamos chegar lá, calma. E tem que saber o prazo, né? Ou seja, tanto quando eu aponto irregularidades, quando eu peço esclarecimentos, né, o prazo para ser protocolado isso, qualquer pessoa do povo pode pedir isso, é de até 3 dias úteis, não são corridos, são 3 dias úteis, da data da abertura do certame. Perfeito? Perfeito. Pessoal, ó, feita a fase preparatória, a administração pública publica o edital, os licitantes vão apresentar e a administração pública vai receber as propostas. Deixa eu ver se você entendeu. Então, quer dizer que a administração pública publicou um edital, só que antes ela fez uma fase preparatória. Ela planejou a licitação. Planejada a licitação, já te falei, por exemplo, para comprar cadeiras e mesas escolares, publica-se o edital. Com o edital, as empresas vão tomar conhecimento, elas vão apresentar e a administração pública vai receber. Receber o quê? As propostas. E aí vamos supor que apareceram 3 licitantes, a empresa A, a empresa B e a empresa C. A empresa A falando que vende essa cadeira a 10, esse conjunto cadeira e mesa, né? 10 não, né? 10 está muito barato. A 100. A empresa B falando que vende o conjunto a 110. E a empresa C falando que vende o conjunto a 200. Ou seja, a administração pública, né, recebeu as propostas. O que vai acontecer agora? Essas propostas serão julgadas. É o famoso julgamento das propostas. Legal? Então deixa eu ver se eu entendi. Fazer aqui uma revisão para a gente poder fazer uma pausa agora estratégica, você vai entender o porquê. Olha aqui. Então quer dizer, né, que nós começamos a estudar o procedimento comum, né, do pregão e da concorrência. Sim. Nesse procedimento eu tenho 7 fases. Na primeira fase, a administração pública faz a fase preparatória, a fase de planejamento, onde a administração pública vai analisar, vai planejar o que comprar, o que contratar, qual serviço, ou seja, ela vai ver o que vai ser licitado. Ela tem que prestar atenção, né, no plano anual de contratação e na fase orçamentária, ou seja, nas regras orçamentárias, ou seja, de onde ela vai tirar o dinheiro, as leis orçamentárias. Terminada essa fase preparatória, a administração pública decidiu que vai licitar, ela publica um edital. Publicado esse edital, as normas da licitação, elas são reveladas e a licitação se torna pública. Aí os empresários, os licitantes, vão ler o edital, vão preparar as suas propostas e eles vão apresentar as suas propostas. Apresentadas as propostas, né, a administração pública recebe. O licitante apresenta, a administração recebe as propostas. E essas propostas que foram apresentadas, elas são apresentadas de acordo com o que o edital quer. Porque se a proposta for apresentada
diferente do que o edital quer, essa proposta será desclassificada. A gente já vai ver isso, tá? Então, essas propostas são apresentadas de acordo com o que o edital quer. E aí, essas propostas que foram apresentadas, elas vão ser julgadas para depois ser classificadas, tá? É isso que a gente vai ver agora. No próximo bloco, a gente vai ver como que essas propostas vão ser julgadas e como essas propostas vão ser classificadas. Lembrando que o edital ele pode ser impugnado. Legal? E essa impugnação ao edital, impugnação, pedido de esclarecimento, né? Os recursos que incidem no procedimento, calma que a gente vai ver em separado. Quando eu for comentar a fase recursal, eu aproveito e te explico a impugnação do edital, tá bom? Mas lembre-se, o edital publicado ele pode ser impugnado. Lembre-se, o edital publicado pode ser impugnado no prazo de até 3 dias úteis. Legal? Isso cai em prova, tá? Cai bastante. Vamos dar uma pausa agora? Nessa pausa estratégica proposital, a gente vai pausar para voltar analisando o julgamento das propostas. Tá bom? Eu já estou chegando aqui. Vapt e Vupt.